Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Olá a todos, bem-vindos ao 28º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Pessoal, olá. Olá, olá. Tenho um Como é amigo, que é? Tudo fixe? Estás numa boa? eu estou de férias e tenho um amigo que nos vê e está sempre a brincar comigo, está sempre a dizer o Gonçalves Garcias e os Gonçalves Gonçalves, está sempre a fazer trocadilho com isto. Olá, amiguinhos, como estamos? Cá estamos. Mais uma semana. Alguma novidade super interessante esta semana? A Robinhood entrou em bolsa e virou uma meme stock. Ontem ou antes de ontem. Já estava a disparar 70% e agora... Hoje, por acaso, vi uma notícia gira que acho que... Eu li aquilo por alto. Que eles vão emitir novas ações, vão vender novas ações à empresa, mas o dinheiro não vai entrar na empresa. O dinheiro vai para os backers, para os atuais acionistas que já estão há muito tempo lá e que vão receber o dinheiro. Não sei como é que isso é possível sequer, mas pronto. Então é a empresa a colocar e passa diretamente para os acionistas. Yeah. Para alguns. Ah, sim, claro. E entretanto, quem comprou, porque aquilo depois o retalho pôde comprar ações, né? Através da Robinhood, no IPO, sem pagar comissões, mas agora não pode vender durante 30 dias. E acho que o CEO, o fundador daquilo, despejou uma data de ações no IPO. Mas pronto. Ele despejou no IPO? Sim, no dia ou no dia a seguir, já não sei. É um bocadinho diferente de despejar depois agora já está a subir 70% desde o primeiro dia. Portanto, se despejasse agora, até podia fazer um bocadinho mais sentido. Mas pronto, mas houve várias notícias, eu é que não me estou a lembrar de mais nenhuma. Esse gajo há de ter uma vantagem porreira que é ele sabe o que é que está a acontecer melhor do que ninguém com a sua ação, porque tem acesso à malta a fazer o trading da ação. Portanto, tem acesso, tem uma informação privilegiada com os flows de entrada e de saída. Mas ele tem que vender isso, meu. É assim que ele faz dinheiro, ele tem que vender esses dados Sim. E por além do mais tem informação privilegiada em relação às operações da própria empresa, não é? Por isso é que tem de comunicar quando é que vende e quando é que compra. Mais alguma novidade esta semana? Eu não me lembro de nenhuma. Vamos aos temas. Que temas é que tem hoje, malta? Diogo. Olha, eu trago mais uma vez um artigo do Nick, que eu já trouxe várias vezes cá, em que basicamente alguém lhe fez uma pergunta que era qual é que era o maior pesadelo dele financeiro, em termos de mercados, né? Ou seja, qual é que era a pior situação do mercado em que ele pensaria estar ser possível de passar no futuro e aguentar. E ele escreveu um artigo sobre isso e eu venho aí trazer uns exemplos que ele deu no artigo. Gonçalo? Eu venho falar da volta à França e dos paralelismos que podemos tirar da volta à França com os investimentos. Boa, boa. Eu venho falar sobre saúde mental, não muito relacionado com investimento, um bocadinho também, mas portanto, eu acho que... De saúde mental e pesadelos, estás ali mais ou menos encaixado com o Diogo. Diogo. Apesar do tema do Diogo não ser assim, o tipo usou o nome pesadelo, mas não é nada assim de pesadelo. Pode ser. Ele pôs lá uns casos que são uns verdadeiros pesadelos para investidores. Eu estou aqui à procura também num livro que estou a ler sobre uma coisa que bate com o teu, mas pronto, não importa. Gonçalo, vamos a isso? Começamos contigo? Bora lá, eu arranco. Vamos a isso. Então, eu não sabia os dados concretos da Volta à França, eu confesso, apesar de gostar muito de andar de bicicleta, não vejo muitas etapas, mas fui ver. E isto
Já, um bocadinho de background, como é que chegou a esta ideia, foi um artigo que o Terry Smith, do Fund Smith, um fund baseado em Londres, e ele escreveu um artigo a fazer os paralelismos entre a Volta à França e diferentes formas de investir. Mas falando um bocadinho sobre a Volta à França em particular, são 198 ciclistas em 22 equipas, há 21 etapas, num total de 3.500 km, mais ou menos. Há 9 etapas planas, há 3 etapas com algumas inclinações, com algumas colinas, há 7 etapas de montanha e há 2 provas individuais de contrarrelógio. Destas 21, o número máximo que um vencedor de Volta à França conseguiu ganhar foram 8. Portanto, o vencedor da Volta à França, o que fez o melhor tempo das 21, o máximo que conseguiu ganhar foram 8. E nos últimos 15 anos, portanto, desde o Lance Armstrong, nenhum vencedor conseguiu mais do que 4. E também, nestes últimos 15 anos, por 3 vezes, houve um vencedor da Volta à França que não ganhou sequer nenhuma etapa. Portanto, ninguém consegue Espera aí. Houve vencedores que não ganharam nenhuma etapa? Houve vencedores que Estava nunca de entender as regras. que nunca cortaram a meta em primeiro lugar. Vê só. Espetacular. Têm só o melhor tempo overall, mas nunca cortaram a meta em primeiro lugar. Ok. E isto aconteceu várias vezes, mas nos últimos 15 anos aconteceu 3 vezes. E basicamente ninguém consegue vencer todas as etapas porque estas exigem uma fisionomia e treinos muito diferentes. A única forma de ganhar a Volta à França é ser excelente num destes tipos de etapas, ser bom ou razoavelmente bom nas outras e trabalhar muito em equipa. Aqui, óbvio, conseguimos encontrar alguns paralelismos com a nossa forma de investir ou com os investimentos, não é? Tal como os ciclistas, há várias diversas formas de investir com finalidades diferentes e as estratégias de investimento têm retornos melhores em cada trimestre e variam bastante, não é? E estas não são as mesmas que têm os melhores retornos ao final do ano, nem sequer os melhores retornos no longo prazo. Temos day trading, factor trading, event driven, arbitragens, meme stocks, momentum, mean reversion, e depois há vários setores mesmo dentro das ações. Agora fala-se muito do reopening trade, que é basicamente tentar encontrar as ações que vão se dar melhor com o desconfinamento. Portanto, algumas dessas estratégias, claro, são ótimas num dado trimestre ao ano, mas depois revelam-se menos boas ao longo do tempo. E a mim também me parece que ter um bom timing e trocar entre estas estratégias é muito difícil e sujeito a muitos erros. Numa nota mais pessoal, e depois eu convido-vos a vocês os dois a partilharem a vossa opinião, mas numa nota mais pessoal, o que eu acho que vale mais a pena é ganhar a Volta à França, não é tanto ganhar as etapas. Não é? E, portanto, o foco é ter bons retornos ao longo do tempo, no longo prazo. E a forma como eu gostava de fazer isto era encontrar empresas de boa qualidade, a um preço razoável, e aqui, esta é, claro, a parte mais difícil desta estratégia, não é? Esta palavra razoável, o que é um preço razoável, e ser acionista destas empresas, idealmente para sempre. Isto implicava também uma baixa rotação da carteira, o que minimizava custos de transação e impostos. Qual é que é o vosso ponto de vista aqui? Eu estava aqui a pensar que tu consegues ser o campeão da Volta à França, e sem saber grande coisa da Volta à França, ao minimizar os erros. Ou seja, podes nunca ser o campeão. O campeão, podes nunca ganhar. O facto de nunca poderes ser o campeão sem nunca cruzar a meta, tu só não podes é fazer asneiras sérias, não é? Que te deixem para trás. E eu não sei como é que a equipa aí funciona, se influencia os resultados ou não. Se também há resultados por equipa, não sei como é que isso funciona. Pois, acho que é muito relevante para os patrocínios, depois não sei se há prémios de equipa e afins, mas a equipa é muito importante, principalmente para quando tentas sair do pelotão,
e ganhar uma data de etapa, tu vais com alguns da tua equipa para eles irem cortando o vento para depois tu não te conseguirem esforçaste estar tanto, mais perto. Diz? tu não te esforçaste tanto. Para não te esforçares tanto, exatamente, para ires na roda deles e eles iam cortando o vento e fazer um bocadinho o trabalho que o pelotão estava a fazer antes. Portanto, há aqui alguma estratégia que a equipa é fundamental. Assim, Isso lembra-me daquilo do Guy Spear, que o tipo não quer ter um Ferrari, mas quer ter um todo o terreno que não é específico em nenhuma estratégia, nenhuma altura melhor do investimento. Vamos dizer que agora são as meme stocks que estão na moda, e depois na .com foi .com. Ele que dizia que não procurava nenhuma estratégia específica para ser a melhor num certo período, numa certa área, como seria a montanha, como seria o sprint, ou como seria outra qualquer, mas criar best overall, a melhor que aguentasse todas e que não ficasse pelo caminho só por ser a melhor em estrada, e depois quando viesse a gravilha tramava-se. E lembro-me disso, interessante. Outros paralelismos que eu estou-me a lembrar agora é, por exemplo, não convém que ir da bicicleta, porque aí nem sequer chegas ao fim, especialmente se te aleijares a sério. Portanto, não convém perderes o teu capital todo. Portanto, nunca te coloques numa situação com alavancagem ao fins que pode levar a que perdas o capital todo. Outra que me lembrei agora também é por exemplo, o Lance Armstrong, que foi vencedor, creio que 8 vezes seguidas da Volta à França, e depois ficou provado que foi via doping, perdeu todos os seus títulos. Portanto, também não convém vencer fazendo ilegalidades. Depois, se acabares na cadeia, também, o que é que te vale teres tido retornos espetaculares? Eu tenho, e agora aqui se alguém me ouvir e for adepto da volta e do ciclismo, posso ser mal entendido, mas eu tenho um amigo meu que gosta muito de ciclismo e todos os dias acorda às 6 da manhã para andar de bike 2 horas, todos os dias. Eu não sei como é que o tipo faz isto. E já às vezes batemos bolas, especialmente no WhatsApp, porque eu conheci há uns largos anos atrás um italiano que era ciclista e ele dizia-me: não há ninguém que não meta coisas, que não esteja dopado neste desporto. E eu na altura não fazia ideia, dizia sério e tal, não há ninguém, só há os que conseguem não ser apanhados e os que são apanhados. Pronto, e eu brinco com esse meu amigo e digo-lhe e tal, e ele diz-me: opá, mas se no futebol o escrutínio fosse tão grande, ou noutros desportos o escrutínio fosse tão grande, tu ias ver que não é só no ciclismo. Ou seja, ele não nega que no ciclismo muita gente esteja dopada, só que no ciclismo é muito mais apertado o controle e nas outras não são tão apertado o controle. Eu acho que há uma diferença também muito importante, é que no futebol a resistência física é importante, mas a técnica também é fundamental. E não é que no ciclismo não existe alguma técnica, mas no ciclismo de estrada a técnica não é assim tão relevante. Não é? É muito mais relevante a tua pujança física e a tua estamina do que saberes fazer cavalinhos ou fazeres uma curva mais apertada ou afins. Portanto, no ciclismo a parte física é o mais importante. Portanto, mais do que no futebol. Se calhar também anda aí muita gente com doping em cima para investir. Meu. O que é que seria o equivalente? Supostamente os traders andam todos a fundos, todos cheirados. Supostamente, alegadamente, vamos cá, for disclaimer, mas alegadamente os traders. Eu tenho um amigo meu que trabalha em M&A em Londres, mas do lado não da parte de números, mas da parte de. Ele é de direito. E diz-me que montes de malta não dorme sempre a fundo, sempre a andar, especialmente quando tem M&A, tipo, por exemplo, na Ásia, e estão aqui, e os clientes são asiáticos e têm que estar 24/24 a resolver grandes fusões e aquisições, e diz que é uma pressão tremenda e os gajos nem dormem, sempre a mandar coisinhas. É espetacular. Outro doping que eu estou-me a lembrar podia ser também ter o flow, o acesso ao flow da Robinhood, não é? Fazer front running ao retalho. É um bom doping. Eu gostava de saber como é que, internamente, como é que funcionavam, ou como é que funcionam as empresas de high frequency trading, tipo a Flow Traders na Europa e agora há uma ou duas nos Estados Unidos que eu não me estou a lembrar do nome. Porque a maior parte daquilo é tudo mecanizado, não é? Que são tudo algoritmos, mas há lá pessoas que estão à frente daquilo a poder tomar decisões, não é? Se quiseres perceber um bocadinho mais sobre a estrutura, o Michael Lewis tem um livro muito bom sobre o assunto que chama-se Flash Boys. Ok. E é exatamente, ele começa mesmo da origem dos high frequency tradings. Eles começaram a fazer altos investimentos
em fibra e queriam construir uma fibra quase paralela à existente, mas direita, sem ter curvas, para que o acesso à informação fosse mais rápido, ou o acesso ao flow dos outros fosse mais rápido. E pronto, e começou ele, foi puxando o fio e a história está muito boa. E o livro lê-se num instante. Aquilo são empresas, eu na altura ainda estive a estudar um bocado das finanças das empresas, aquilo são empresas um bocado contracíclicas, não é? Porque são super defensivas. Porque em épocas elas beneficiam com volatilidade, quanto maior a volatilidade, mais retorno tem. Portanto, aumenta os spreads também. Portanto, em épocas de crise, os retornos delas disparam. Só que, e ao mesmo tempo, mesmo em épocas que não são de crise, elas têm lucros minimamente tranquilos e estáveis. O meu problema sempre com as contas das empresas é um bocado a garantia. Como é que eles têm aqueles retornos, que é tudo um bocado meio obscuro, não é? Aqueles algoritmos e aquela maneira de trabalhar, e depois o facto do balanço deles estarem altamente alavancados. Eles praticamente não têm ativos, não é? Aquilo é tudo dinheiro que não é deles. Eles estão alavancados não sei quantas vezes, eu não sei quanto é que é, mas é uma brutalidade. Portanto, parece que aquilo há de correr sempre bem até ao dia em que não corre bem. Eu olhei levemente, especificamente para esses flow traders, e foi essa a sensação com que fiquei. Exatamente essa, tipo, se isto correr mal, eu não sei como é que isto pode correr mal e não vou fazer ideia porque é que está a acontecer. Mas sim, mas gostava de... Como é que se chama o livro? Flash Boys. Flash Boys. Está aqui. Encontrei o que queria, desculpa, estava aqui a ver, procurar no livro. Encontraste, quer dizer? Não, isso vai ser bom aqui para o tema do Diogo. Vou guardar para o tema do Diogo. Sim. Então, olha, portanto, ao contrário de quando comecei a investir, portanto, cada vez faço menos investimentos de curto prazo. Embora eu não acho que seja exatamente mal identificá-los. Isso é porque eles começam a correr mal e então passam a ser de longo prazo. Sim, narrative shift, não é? Se corre mal, isto é para os meus filhos. Não, mas principalmente porque o return on time parece-me bastante mais baixo e lá está, e a probabilidade de errar é maior. E a título de exemplo, esta semana, como sabem, partilhei convosco no grupo uma ideia de investimento de curto prazo, não é? De possível implementação. E eu partilhei esta ideia antes dela quando ela podia ser implementada. Agora já não pode, mas eu partilhei antes. Portanto, aqui não há aqui uma coisa que eu tive a escolher o que funcionou bem. E o exemplo desta semana seria comprar Corticeira Amorim antes do anúncio dos resultados e vender depois. Portanto, era muito curto prazo, não é? 2 dias. O racional seria que os resultados da principal comparável, que já tinha anunciado, a ONO, revelaram um crescimento trimestral muito bom, cerca de 40% year on year, no segmento das rolhas, e mais 20% do que 2019. E pronto. E numa situação normal, eu diria que a Corticeira Amorim faria melhor do que a ONO, porque tem mais rolhas naturais e que são mais premium e estão mais ligadas a vendas em restaurantes e afins. Mas eu achava que dificilmente fazia mais 20% do que 2019, ainda assim achava que ia ter bons resultados. E ao mesmo tempo também tivemos os resultados das várias vidreiras, como a Vidrala e a Viralia. São super originais no tema, esses tipos, no nome. No nome, sim, tem tudo a ver com vidro. E em particular, nestes resultados conseguimos ver, não conseguimos ver, mas só víssemos as conference calls que conseguimos saber que o segmento dos espumantes, que são sempre com rolhas de granulado, foi muito bom. Foi acima do que seria 2019. Do que 2020, claro, mas este trimestre foi acima do que 2019. E o diferencial entre o year to date da Corticeira Amorim e a ONO estavam em cerca de 25% de retorno. Portanto, eu achava que com este trade, após a Corticeira Amorim anunciar os resultados, este gap entre as duas empresas ia comprimir. E pronto, a Corticeira Amorim anunciou os resultados, foram bem recebidos pelo mercado e este trade gerou 8% em 2 dias. E agora a razão, porque é que eu acabei por não fazer grande coisa com esta informação? Não é? E eu tenho três razões. Podemos tentar adivinhar. Força. Impostos.
Não, não foi top of mind, não. Mas uma das pá, eu nem sei se posso dizer isto aqui, mas um dos motivos é que tu já estás investido. Não ias... É isso mesmo. Esse é um das ações. Esse é exatamente o meu primeiro ponto. Já sou acionista da Corticeira, já ia beneficiar de qualquer das formas do melhor trimestre do que o esperado. Sem dúvida. A segunda razão é porque correu bem, mas podia não ter corrido, não é? Só me foi possível identificar este trade por ser acionista da Corticeira e por ser acionista da Vidrala e por seguir os seus concorrentes. Eu não vou conseguir repetir este tipo de trade muitas vezes e, portanto, não vou conseguir ter o feedback necessário a saber se efetivamente resultam. E, acima de tudo, não é algo que me apeteça fazer. Estar aí à procura destas coisinhas, destas nuances de outras empresas que vêm fazer estes trades de curto prazo. E o terceiro ponto é que, na grande maioria das vezes, estas surpresas trimestrais não são algo material para as empresas. A não ser, claro, que indica que a empresa está prestes à insolvência, ou que é muito, muito bom, que é uma empresa muito melhor do que seria se não tivesse aqueles resultados trimestrais. Mas, na grande maioria das vezes, não é material. E não é onde eu quero que o meu foco esteja. Eu quero que o meu foco esteja na sustentabilidade e na melhoria intrínseca do negócio, e não do ruído trimestral. Pronto, e foi por isso que, apesar de achar que ia fazer melhor, acabei, pronto, já sou acionista, não vou tentar ganhar com... Havia algum retorno que te fazia mudar de estratégia e fazer este trade? Não. Algum retorno expectável, obviamente. Assim, provavelmente, imagina, se estes fossem os números do trimestre de Covid, de 2020, em que as vendas, esperava-se que as vendas caíssem bastante, não é? Porque não é, estávamos naquele trimestre em que tudo fechou verdadeiramente, e as vendas terem subido, a ação ia abrir com um gap acima, diria, acima de 20%, 30%. Com um gap assim já vale a pena, sim. Mas eu tinha de ter algum conforto. Realmente o mercado estava a esperar uma queda de 10% e que eles iam subir em 20%. Assim, este gap enorme, e eu ter alguma sustentabilidade para esta análise, não é? Agora, neste caso em particular, eu não sabia muito bem quanto é que o mercado estava à espera. Mas pode acontecer tanta coisa aí que influencia os resultados e depois a opinião pública. Não é? Eles podiam, por exemplo, ter declarado uma imprioridade qualquer no terreno e que, por exemplo, para mim ou para ti, se calhar era irrelevante para o negócio, mas que ia afetar o lucro que eles estavam a demonstrar e, portanto, haveria a cair, por exemplo. Não é? Sei lá, pode acontecer tanta coisa, não é? E eu acho que é difícil Eu acho que é difícil, nem é de prever, é ter algum edge, ou seja, de acertar a maior parte das vezes neste tipo de coisas. Mas acredito que haja quem consiga. Mas aqui o Gonçalo podemos dizer que tinha um edge informacional, porque realmente está dentro da empresa e conhece as outras e foi procurar também as contas, os resultados das clientes. Portanto, eu diria que o Gonçalo tem aqui algo. Isto foi fruto de um edge informacional do Gonçalo. Sim, pouco de juntar as peças e o facto também da Corticeira Amorim não ser a ação mais seguida do mundo, não é? É relativamente ilíquida. Portanto, também não há assim muita gente a olhar para ela. Portanto, se há alguma empresa que eu pudesse encontrar algum edge informacional, seria nestas, claro. Falaste aí de champanhe, uma coisa que eu descobri no outro dia que não é relacionada com o investimento é que as rolhas das garrafas de espumante quando vão para a garrafa são retas e depois com a pressão é que incham e fazem aquela bola em cima. Sim, é isso mesmo. São retas e depois tem uma pressão gigante ali no gargalo da garrafa. E depois ainda levam os ferros para ter a certeza que não saltam para fora. Muito interessante também este mindset mais de longo prazo. É depois ouvir a conferência call do Corticeira Amorim e perceber que algumas perguntas não me fazem sentido nenhum. Por exemplo, houve um analista que perguntou ao CEO como é que estava a correr o mês de junho. Desculpa, o mês de julho, porque tinha acabado, não é? O mês anterior, o mês de julho, isto foi há 2 dias, foi em agosto, e ele perguntou, então como é que correu o mês de julho? Mas,
É um Mas eu- mês, eu- um mês, meu. Eu acho isso muito comum nas conference calls, na verdade. Que é eles estão a declarar, agora, por exemplo, estão a mostrar os resultados do segundo trimestre e as pessoas estão a perguntar, então e o mês de julho? E a continuação? Que é quase como se quisessem ter dados deste trimestre para depois saber que daqui a 2 ou 3 meses a coisa ia subir e então venda. A É assim, culpa não qualquer é coisa do deles, género. Diogo. A culpa não é deles. Porque por mais que eles não queiram, que eles tenham a Não, pois os perspectiva de longo clientes. prazo, é o trabalho, não é? É o que lhes obrigam a fazer e têm que ir fazer o update ao preço e ao modelo do Excel. Eu no outro dia estava a ler, ou foi um podcast do Patrick O'Shaughnessy, ou uma coisa assim do género, ou do pai dele, acho que era do pai dele com alguém, que hoje em dia temos tantas ferramentas para fazer micromanaging das empresas. Tipo, se for uma empresa que é uma aplicação, não é? Tipo, online, tipo Spotify, não é? Se tu tiveres acesso e pagares a App Annie, os Similar Webs e aquelas plataformas todas que permitem ter acesso aos dados quase diariamente, pá, tu consegues estar ali a fazer micromanaging, a ver tipo quantos utilizadores novos é que há hoje. E este tipo de micromanaging quase que é prejudicial, não é? Porque estás ali quase obcecado, não é? E depois é assim, aquilo não vai subir o número de utilizadores todos os dias, vai haver dias em que cai, é normal, mas uma pessoa tipo, nesse tipo não é de estratégia, mas nesse tipo de mindset, quase que se tiver uma semana em que o número de utilizadores está a cair, epá, já está tudo a correr mal, mas é vender e compra para a semana. E o micromanaging, o facto de nós termos acesso diário a estas coisas todas, quase que é prejudicial se não soubermos gerir isto. Mas pronto. Mas hoje em dia há muitas ferramentas, é muito mais fácil quase de irmos constantemente fazendo esta análise às empresas. Tens montes de informação e não quer dizer que ela seja toda. Desculpa lá, mas eu estou aqui a encher o meu copo com água, um super garrafão de 7 litros, que agora não são de 5, são de 7. E tens montes de informação, e acho que até no outro dia falávamos sobre isso no off, e o Gonçalo dizia, como é que era? O Gonçalo dizia qualquer coisa do género, foco, tens que saber escolher que informação, porque eu estava-me a queixar, pá, há montes de informação, tipo, nem consigo ler tudo que tenho para ler, ou ver, e o Gonçalo dizia, pá, tens que ter foco e escolher. Information diet, não é? Isso, exatamente, Sim, e não, e e não é fácil. é muito importante saber as métricas certas que se devem seguir. Uhum. Porque às vezes as pessoas decidem seguir métricas, e mesmo em termos de empresas, ok, a própria empresa está orientada para esta métrica, e na verdade isto é prejudicial. Uma vez ouvi uma história, baseia-se um bocado nisto, que era o departamento de apoio ao cliente, Customer Service, não é? Imaginem esse departamento, não é? Que recebe pedidos dos clientes, problemas que está a haver, e o objetivo é resolvê-los. Imagina que uma das métricas deles é diminuir o número de pedidos ao máximo, não é? Isso não é propriamente bom, não é? Porque se tu tiveres é bom para o departamento funcionar melhor, mas se tu sabes que tens uma plataforma com milhões de utilizadores e que tu queres crescer em número de utilizadores, tu sabes que vai haver problemas em alguns deles e não te compete a ti, né, ou ao teu departamento, resolver, diminuir esse número de problemas. No teu caso, quanto mais problemas no customer service houver, melhor, entre aspas. Okay? Porque esse não é o teu objetivo, mas se o departamento se focar nessa métrica, não é? Pode estar a prejudicar, porque depois, por algum motivo, diminui o número ou resolve aquilo facilmente, mas não resolve bem, pois os clientes não ficam satisfeitos, e etc. Portanto, é preciso perceber muito bem quais é que são as métricas que se devem focar. Uma forma de resolver o problema com os clientes é diminuir o número de clientes. E isso é exatamente o que não queres fazer. Exato. Não, mas aí eu não sei, eu entendi entendi, depois acabei por entender o que o Diogo estava a dizer, mas como é que o apoio a clientes pode diminuir o número de clientes? Pode ser tão mau que realmente diminui o número de clientes. É uma maneira. Mas depois pode mostrar assim, olha, estás a ver, nós temos menos cartões a chegar, há menos problemas na empresa. Depois estamos a perder clientes. Não é? O foco na métrica certa é importante e às vezes é difícil de ver e de saber. E de escolher a métrica. E depende da indústria para indústria, da empresa para empresa. Gonçalo? E as bicicletas? Estava-me a lembrar também que uma das medidas que as polícias são avaliadas é o número de crimes reportados.
não é? E uma forma de diminuir os números de crimes reportados não é diminuir o número de crimes, não é? É tornar muito difícil que as pessoas os reportem. As pessoas dizem, mas tenho certeza que é fazer queixa sobre isso. E depois parece que há menos crimes. Eu no outro dia tive uma boa, havia obras ao meu lado, no centro de Lisboa, ao domingo, e os tipos estavam a montar o andaime, e se alguém nunca viu montar um andaime, os tipos têm que encaixar os andaimes uns nos outros e bater pim com maço, pim, pim, um escarcel enorme. E eu ligo para a polícia. Eu normalmente não sou gajo de fazer queixa de ninguém, mas naquele dia não estava a aguentar. Ligo para a PSP, ligo para a outra polícia municipal, mas os dois puseram-se em entrada e disseram, se tiver alguém que esteja aí perto, depois eu mando lá, e já estou a ver como é que isto vai parar. Depois acabaram por aparecer, já no fim do dia, já os tipos tinham montado o andaime todo e já eu tinha que barrar com os tipos lá na rua. Mas a polícia estava-me a dizer, então e qual é a sua morada? Não era a morada da obra, qual é a sua morada? E eu, porquê que queres saber a minha morada? E o tipo começa a perguntar-me, não, mas eu não quero ser identificado. Mas tem que ser identificado. Não, eu quero fazer uma denúncia anónima, eu tenho direito a fazer uma denúncia anónima. Então, mas isso não pode ser. Eu estive ali, eu estava a dizer à polícia, ouça, parece que eu é que estou a fazer alguma coisa de errado, porque você estava a tratar-me mesmo mal. E o gajo aí percebeu e pronto, lá aprendeu, mas pronto, não consegui resolver o problema. E era isto, era esse o meu tema. Era esse o teu tema. Qual é que tu achas, agora assim um bocado off-topic, que seria assim, a métrica mais importante na Corticeira Amorim? A métrica mais importante? Óbvio que a métrica mais importante para nós, investidores, é sempre o retorno sobre o capital, não é? Mas não em termos de... Eu respondo de outra forma. Eu respondo esta pergunta dizendo o que é que eu gostava que as perguntas estivessem focado. E que seria mais, sobretudo, na sustentabilidade do negócio. Um dos grandes problemas da cortiça é que os montados estão em declínio. Não é? E a Corticeira Amorim continua a crescer, continua a precisar mais de cortiça. Isto tem sido feito principalmente através de ganhos de cota de mercado. Mas há de chegar a um ponto em que eles são tão grandes que é muito difícil ganhar a cota de mercado a mais alguém. Se calhar esse ponto está longe ou não, mas eu preferia que as conference call se focassem mais a discutir estas partes. Mas isso é preciso pensar a mais do que a 90 dias. É isso, sem dúvida. Isto, claramente, o problema de falta de matéria-prima não é para 90 dias, sim. Isto não... Outro ponto que eu gostava de ter focado era realmente este gap em relação ao ANIO. A Corticeira Amorim teve boas vendas, mas ainda assim bem abaixo da sua principal concorrente. Tinha sido interessante ter perguntado, e eu podia ter perguntado, aliás, eu estava a participar na call e não fiz nenhuma pergunta, mas ter explorado um bocadinho porquê deste diferencial. E depois outra coisa que perguntaram, e que neste caso faz sentido, foi as próximas... A Corticeira Amorim está a ficar com um balanço de tal forma forte que em breve será net cash. E então existe o que é que eles vão fazer com o dinheiro, como é que vão alocar o capital daqui para a frente, dado que o negócio da cortiça não cresce a ritmo suficiente. Fazer restaurantes na Avenida da Liberdade e comprar a Comporta, não é o que tem feito, não é a Amorim. Sim. Eles compraram uma Herdade Grande em Rio Frio e também falaram um bocadinho que estão em vias de comprar outra empresa adjacente no mundo das rolhas. Eles não quiseram dizer exatamente o que é, mas eles no passado compraram uma participação numa empresa que faz rolhas de vidro, a Vinalock, e o que eu gostava de ver é eles investirem em uma coisa que faça rolhas também associadas assim à sustentabilidade, assim, diferentes das de plástico e das screw caps de metal, seria rolhas de madeira. Isto é fixe para ter madeira com cortiça e fazer rolhas para conhaque, para aguardente e para fins. Pronto, já seria outra forma de crescer também nesta onda de coisas diferentes e mais sustentáveis. E outro foco que não foi insistido, mas que o CEO falou bastante e que eu gostei de ouvir falar, é eles focarem-se bastante no que cada rolha captura de CO2. E eles estão a fazer um pressing grande para que seja reconhecido um certificado que diga o quão cada rolha captura daquela garrafa. Portanto, quando fazes uma garrafa de vidro, emites CO2. E o facto de pôres uma rolha de cortiça
capturas algum desses CO2 que Ok. emitiste. Querem entrar em algum índice da ESG? Claro, pronto. Não, mas o facto de ter, é porque neste momento as rolhas de plástico e de screw caps ainda são 50% mais baratas do que as rolhas de recortiça. Portanto, e esta diferenciação tem de ser justificada e isto era mais uma forma de justificar a diferencial de preço. Pronto, estas questões acabam por ser interessantes. Agora, uma métrica, é difícil dizer-te uma métrica, só uma métrica, mas claro que o retorno sobre capital é muito importante, mas também estas coisas assim um bocadinho mais qualitativas também são importantes. E o facto também deles estarem a fazer vários investimentos que só vão notar o benefício daqui a 20 a 30 anos, também me dá muito conforto, nomeadamente comprar terrenos para depois fazer irrigação, para crescer sobreiros que só vão dar frutos daqui a 20 anos. Portanto, isso dá algum conforto realmente a visão a longo prazo e é isto que eu gostava de ver mais refletido nas conference calls, mas não acho que seja legítimo esperar que muitas questões se foquem nisto. E se focarem, eu também posso ser eu a colocá-las, claro. Eles dizem não tenho feito. Eles dizem quantas rolhas vendem por ano, não? Dizem. Não tenho memória, mas são alguns bilhões de rolhas. Ok. Numa empresa É muita destas, rolha. numa empresa destas em que são duas mundiais, uma das métricas, obviamente, não é o consumo de vinho no mundo, especialmente mais de vinho tinto, por causa da oxigenação, que é preciso maior oxigenação do que a de vinho branco, segundo sei. E enquanto houver dois produtores de rolhas, apesar de haver outros mais pequenos, mas enquanto houver dois produtores e enquanto o mundo beber mais vinho, à partida, e há sempre as outras, os alumínios, os plásticos e tal, mas à partida estas empresas vão continuar a crescer. Sim, isso e também a cota de mercado versus os outros tipos de rolhas. Eu acho que eles deviam fazer um lobby para diminuir o tamanho das garrafas de vinho. Isso era a coisa mais importante que podiam fazer ao negócio. Mas tens muitas meias garrafas vendidas agora. Vocês agora surgiu uma, no outro dia vi pacotes de vinho, tipo Tetra Pak, dos pequeninos, individuais. E agora pergunto... Com rolha? Não, sem rolha. Tipo pacote de sumo. E agora pergunto-vos uma, temos menos de um minuto antes de voltar a virar isto. Acham que vinho sem Olha, álcool funcionava? Diz Diogo. não, Isso é sumo de uva, não é? Vinho sem álcool. Não sei, a cerveja sem álcool é sumo de cevada ou é sumo de... Eu por acaso ia dizer, agora que eu estou a pensar, eu estou aqui a beber uma garrafa de vinho, não quero fazer publicidade, porque tinha Eu uma vi é rolha. Casal Garcia, não é? Mas por acaso mas é a única coisa que eu tenho cá em casa agora. E tinha uma rolha de cortiça, é verdade, mas eu tenho sempre cá uma destas que é de plástico, que é depois da cortiça sair e fora, tipo, é reutilizável. Estava aqui, para nem tinha tapar. reparado nisso. Para tapar. Boa. Yeah. Eu salto, ias a dizer qualquer coisa. Não, o Diogo tinha dito que tapava a garrafa com uma rolha de plástico, não é? Mas no curto prazo podes tapar com o que quiseres, até com uma meia podes tapar, não faz assim grande diferença. As rolhas, é mais uma questão de tradição, não é? É um bocadinho mais giro, estás a abrir a garrafa e sacares um saca-rolhas e abrires e dás a provar e afins, ao mesmo para envelhecer o vinho. Só para conservar durante um ano, e daí que nos brancos não possa-se usar mais facilmente plástico ou screw cap ou nos rosés, mas para os tintos que queiras envelhecer, só sabes que vai envelhecer bem com uma rolha natural. Eu no Brasil, nós estamos habituadíssimos, a nós não nos entra na cabeça comprar um vinho ou beber um vinho sem ter rolha, e no Brasil a maior parte, uma grande parte dos vinhos são chilenos e vêm são de alumínio, de enroscar, e ao início fazia muita confusão, mas depois é como tudo, o gajo depois habitua-se e nem liga a isso. Sim, há um bocadinho ainda a associação que um vinho de enroscar não tem boa qualidade, não é? Portanto, porque lá está, a screw cap é 50% mais barato do que uma rolha, pelo menos, do que as rolhas mais baratas. E há rolhas que custam a custar 2 euros. Portanto, e quando tens garrafas a custar 3 no supermercado ou 2, claramente
que vinhos mais premium têm tendência a usar rolhas e a usar rolhas melhores. Claro. Gonçalo, queres fazer alguma nota final aí às tuas bicicletas? Não, era isto. Não. E pronto, eu não quero propriamente ganhar a volta à França, mas gostava de ter retornos bons num longo prazo. Não precisa ser o melhor retorno, não precisa ser um Buffett. Não preciso fazer 20% ao ano durante 60 anos. Não, isso não é... Eu preferia fazer... Sim, eu preferia fazer 40 ao ano durante 10 ou 15. Depois olha, até podia só fazer 5 e ir para a frente. Na última palestra do Moniz, ele conta uma história interessante do Buffett que eu ainda não tinha ouvido, uma das poucas que eu acho que não tinha ouvido. Ele disse basicamente, se o Buffett pudesse pedir um desejo a um gênio, o Buffett pedia o seguinte: eu quero que quando eu morrer esteja num caixão e as pessoas que passarem por mim digam, porra, aquele era velho! Portanto, basicamente ele quer ter, mais do que ter um bom retorno, ele quer ter uma longa rampa de lançamento para fazer um compounding como deve ser. E até agora está a conseguir, você com 90 anos. Eu tenho um amigo, sem querer agora mudar de tema ou ir para outro tema que tem muito pano para mangas. Tenho um amigo, olha, este mesmo amigo que brinca com os nomes, aqui com o Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia, e que nos vê frequentemente, diz que está a ver o nosso último episódio, o 27º, desde que o lançámos, e está sempre a adormecer. O gajo adormece a ouvir-nos, é curioso. E eu escrevi um dos daily emails, dos e-mails diários que agora tenho mandado, que esta semana estou a falhar assim, tão intermitentes porque estou de férias. E ele diz-me, pá, eu quero aproveitar, porque para que estar a pensar no longo prazo? E vocês, ele estava a falar de nós os três, vocês focam-se muito os três no longo prazo, para quê? Tipo, porque depois dá-me um exemplo de uma pessoa que tinha bastante dinheiro, família, a vida toda, e chega à reforma e está senil, é uma senhora, e está num lar vegetativa, a olhar para a televisão. E ele, pá, eu não quero não quero guardar o dinheiro todo para a velhice, não é? Eu quero aproveitar agora. E esse é um tema, epá, lá está, cada pessoa tem as suas convicções, etc, etc, podemos falar sobre ele. E é um tema daqueles difícil de responder, às vezes responder, não, deves guardar, poupar para investir lá para a frente, e quando alguém te dá um exemplo desse, ainda que seja um exemplo, não é? E não seja representativo da maioria das pessoas, pois eu fui ver, os homens europeus têm a expectativa média de vida, a esperança média de vida está nos 79 anos agora, e à partida tem tendência a aumentar. Um gajo fica a pensar como é que responde a esta pessoa, porque em parte tem alguma razão. Não, tens isso. E isso é a esperança média de vida à nascença. Agora, se ajustares pela idade dessa pessoa, ainda vai ser maior, não é? A esperança média de vida aos 30 anos é diferente do que aos 0 anos. Portanto, e vai aumentando por cada ano que vives. O que eu acho é que não é só o destino que conta, não é só o dinheiro que tens quando estás na reforma ou quando estás na velhice, mas se te focares nisso e focares em aproveitar a viagem, não é? Consegues o melhor dos mundos, não sacrifiques demasiado da viagem, mas também não sacrifiques demasiado o teu futuro teu, o futuro eu. E o que eu gosto muito de pensar quando faço algum sacrifício ou o que seja, eu gosto de pensar que é um presente para o futuro Gonçalo, caso ele exista. Se não existir, olha, pronto, mas fica aqui a boa intenção. Boa, bem visto, bem visto. Meus senhores, o meu tema hoje, Diogo, queres ir tu? Eu posso ir primeiro, ficas fofinho. É rápido o meu tema. O meu tema vem no seguimento é mais um dos temas que eu trago do Nick, do Of Dollars and Data, em que alguém lhe fez essa pergunta, como eu disse no início, de qual é que é o teu pior pesadelo no que toca a creche de mercado. E ele decidiu escrever um artigo sobre isso, e começa o artigo a falar no crash de 2008 e 2000 dos Estados Unidos, que nos últimos, pelo menos para um americano, nos últimos
70 anos, se calhar foi desde a Grande Depressão, foram as maiores quedas, mas ele diz que, e é verdade, que se nós olharmos para os mercados um pouco por todo o mundo, aquelas quedas não foram nada de especial. E que não é isso que o tira ao sono, não é? Uma queda de 50% num ano, mas que passado 3 ou 4 anos já está aos valores que estava inicialmente. Ele ainda por cima é uma pessoa que indexa, não é algo que lhe tira ao sono, muito menos para uma pessoa que não esteja alavancada. Portanto, não estando alavancado e se calhar tendo algum dinheiro de parque para ir comprando, uma queda de 50% num ano não é nada que lhe afete. Mesmo no ano 2000, que aquilo teve 2 ou 3 anos a cair, também não é nada de por aí além, tendo em conta que foi a pior queda dos últimos 50 anos. E depois é curioso que ele deu 3 exemplos, e os 3 exemplos são de países europeus, em que os mercados São foram muito piores mais, do que essas quedas, não é? que são muito piores do que essas quedas. O primeiro exemplo que ele dá o exemplo da Itália, na década de 2006, 2016, em que o mercado caiu à volta de 40%, quer dizer, chegou a cair 50%, mas pronto, na década em si caiu 40%. Portanto, 10 anos depois o mercado estava 40% abaixo do que estava antes. Ok? Portanto, isto não tem nada a ver nem com o crash que houve na bolha das .com. Portanto, isto são 10 anos consecutivos com o mercado em queda. E uma coisa deste género, numa economia como é a italiana, portanto não estamos a falar de um país de terceiro mundo, é algo perfeitamente plausível de acontecer em qualquer país, e que lá porque nunca aconteceu nos Estados Unidos desde 1930 não quer dizer que não venha a acontecer, e é algo que para ele ele gosta de ter isso presente, porque já seria algo muito complicado se calhar para ele lidar. Para mim seria de certeza. A vantagem de quem não indexa é que se nós estivermos certos, podemos não estar, não é? O mercado pode cair estes 40% em 10 anos e nós até teremos alguns retornos. Mas de qualquer das maneiras é algo assustador pensar que podemos estar 10 anos e ao fim de 10 anos estamos a perder 40% do dinheiro. A seguir, ele dá o exemplo de Espanha, que ainda é pior do que o italiano. Mas de qualquer das maneiras isto também é de uma época muito mais antiga. Na década entre 74 e 84, a Bolsa Espanhola caiu, aqui pelo gráfico eu não consigo dizer com certidão, mas vou dizer 70%, ok? Ou 75%, portanto 2/3 do mercado de capitais espanhol evaporou-se nesta década. E não sei se, agora voltando aqui, nem sei se isto se consegue-se ver a partir do IBEX 35. Eu não consigo ver, não sei se algum dia recuperou destes valores, mas pronto. Mas que é uma queda muito mais séria e que põe em risco perdas permanentes de capital. E o último exemplo de que ele dá é o exemplo grego, no pós 2008 também, e que foi o exemplo que isso toda a gente aqui não experienciou, porque provavelmente nós não estávamos muito atentos, eu pelo menos não estava à Bolsa de Valores grega, mas estivemos atentos ao que se passou na Grécia, né? E que entre 2008 e 2018, nessa década, a Bolsa grega caiu 95%, portanto praticamente evaporou o capital dos investidores. É verdade. E que provavelmente numa economia desenvolvida no século XX é capaz de ser dos piores, não é? Das piores perdas permanentes de capital de um país. Estás em mute, Gonçalo. Exato. Desculpa. Aí convém só fazer o reparo, e ele não faz no artigo, mas a Bolsa grega tinha uma grande ponderação dos bancos gregos. E passando por uma crise severa financeira, os bancos gregos foram completamente wipe-out. E também a dívida grega, subordinada, a dívida do próprio governo. E, portanto, grande parte do índice
foi completamente wipeout. Isto depois também remete aqui a outra questão que tem a ver com os índices e a representatividade da economia de um país, né? Em que, num caso dos Estados Unidos, né, um Dow Jones ou um S&P 500 tem representatividade, ou seja, tem empresas de todos os setores e tem diversidade e, portanto, nós estamos realmente investidos em algo que representa a economia do país. Se nós tivermos, se calhar, um índice em Portugal ou na Grécia, se calhar não tem assim tanta representatividade, porque lá está, eu não conhecia não conheço o índice, mas se calhar 50% das empresas do índice eram bancos, pelo menos em capitalização de mercado, se calhar isso não representa propriamente a economia, né? Representa um setor. E era semelhante em Portugal também. Tínhamos o BES, BCP, BPI, que juntos eram para aí pelo menos 1/3 do índice português. E eu fui ver também os dados para Portugal para contrabalançar com estes que estavam no artigo. O PSI 20, desde 2009, está neste momento a cair 60%. Imagina, e passaram 12 anos. E a economia não caiu, não está a cair esse valor, portanto não há essa representatividade. E, portanto, nós quando investimos num índice, convém perceber se esse índice realmente é diversificado em termos de setores, em termos da ponderação, não é? Etc. Mas eu não sou perito em índices, portanto remeto isso para outra. Não, é o que eu ia dizer. Há uma nota aqui muito rápida, é o PSI 20, mas o PSI 20 exclui o retorno associado a dividendos. E que devem ter sido para aí 4% ao ano, desde 2009. Portanto, isto é 50% acumulado. Portanto, eu diria que ajustando por dividendos, mesmo assim estamos 10% abaixo do que estávamos há 12 anos atrás. Portanto, é a ter isto em atenção aos índices também, não é? Sim. Outro exemplo que é muito falado, apesar de não ser europeu, este é o primeiro caso que eu ouço assim, até americanos a falar de alguns países e índices europeus, é o caso do Japão, não é? Que a bolsa japonesa teve 20 anos sem retornos. Neste momento já ultrapassou o máximo histórico, finalmente, que tinha atingido em 89, acho eu. Mas de 89 a 2020, quem comprou em 89 continuava a não estar... quer dizer, se calhar com dividendos já tinha, mas continuava a estar praticamente a zeros, a não ter retorno. E finalmente ultrapassou o máximo histórico. Mas aí a questão é diferente, não é propriamente um problema da economia ter colapsado, apesar do crescimento no Japão não ter sido muito, muito grande, é porque era uma bolha astronómica na bolsa japonesa, com um PER médio acima de 60, né? Portanto, mas é outro problema. Mas pronto, e ele então fala destes casos e depois diz que o caso grego, por exemplo, de cair 90 e tal % em uma década, é um caso que ele não mete em hipótese nos Estados Unidos, porque diz que se isso acontecer é quase um colapso civilizacional nos tempos modernos, né? Portanto, as coisas podem mudar daqui para a frente, mas numa situação em que os Estados Unidos é a maior economia do mundo e tem um peso tão grande na globalização e na economia mundial, uma queda destas de 90 e tal % era um colapso civilizacional. Portanto, ele não remete isso, mas que uma queda como a Itália, como aconteceu de 40% em 10 anos, acha perfeitamente plausível de vir a acontecer. E que, portanto, quando ele pensa no pior cenário possível, não é uma crise de 2008, mas é uma coisa muito mais parecida à Grande Depressão, ou muito mais parecida a essa queda da Itália numa década. E é isso que ele tem presente na cabeça dele, como um downsize de uma pessoa que investe num índice. Pronto. Uma coisa curiosa é que estávamos há pouco a dizer que os índices gregos, ou o índice grego não era representativo da economia pela sobreexposição à banca, mas olhas para o S&P e com as tecnológicas com uma posição tão dominante do índice, eu diria que também não é inteiramente representativo da economia. Sim, se bem que as tecnológicas vieram a crescer porque o PIB dela, a faturação e o lucro delas também veio a crescer. Mas sim, provavelmente um Dow Jones
ou o Russell 2000. Aliás, eu se indexasse, muito provavelmente eu não poria tudo no SP500, mas fazia uma parte no SP500, no Russell 2000 e tentava mesmo diversificar em empresas grandes. Porque, por exemplo, isto foi uma crise que se passou que beneficiou as empresas grandes em prol das pequenas, mas poderia ter acontecido qualquer coisa em que as micro e pequenas empresas, ou as empresas mais pequenas, é que eram beneficiadas em prol das grandes. E, portanto, convém também, se é para diversificar. Mas Aqui no livro que estou a ler, tipo, fala do livro Against the Gods, do Peter Bernstein, que ainda não li, e fala do período de 1926 a 1945, que os total returns, o retorno total foi de 7%, isto obviamente deve ter estado a falar dos Estados Unidos, e o desvio padrão, que é uma medida de volatilidade, estava em 37% ao ano, que pelos vistos é grande. Eu sei zero de desvio padrão, para verem a minha cena da macro e do que me interessa a volatilidade. E ele estava a dizer, aqui comenta numa nota de rodapé, que este período teve uma combinação horrível, que era retornos quase zero, ele disse 7% em 20 anos, e uma volatilidade enorme. E depois deixou-me a pensar nisso e a pensar nesses 3 exemplos que o Diogo traz aqui, do Nick, que é o que é pior mesmo, não é? E se calhar o retorno zero também não é bom. Obviamente que os retornos negativos também não são nada bons, obviamente, mas o retorno, tipo, simplesmente ficar, ou seja, os Estados Unidos à partida não vão ter os índices principais não vão ter uma descida como essas que comentaste, Diogo. Portanto, uma mais, diria eu, mais razoável seria um retorno mais linear, mais para o lado, vamos dizer zero ou qualquer coisa abaixo. E como é que aliás, a volatilidade nestes períodos, se for muito grande, até pode ser benéfica, não é? se aproveitares dela, sim. Se vir a coisa a subir 100% num ano ou a descer 80%, não é? É possível que me consiga aproveitar alguma coisa ou não, até pode vir a ser benéfico. Consideras especialmente bom fazer market timing? Não é market timing, não é market timing, é só eu tenho um retorno futuro expectável numa empresa. Se ela subir 200% este ano, o meu retorno já não é o mesmo. E portanto, eu vendo. Eu não sei se aquilo vai voltar a cair, mas eu vendo. Mas se voltar a cair, se calhar já tenho esse retorno. Ou seja, não é market timing, porque eu não estou à espera, eu não estou absolutamente nada à espera que suba ou deixe. Eu só estou a jogar com o retorno futuro consoante o preço que me estão a mostrar hoje. Olha, e perguntando a vocês, qual é o vosso pior pesadelo? Assim, pegando no tópico do Diogo. Em termos de investimento. O que é que para vocês era um cenário em que vos deixava mesmo mal? É complicado. Porque eu deixo-me, obviamente, se eu tivesse quedas destas de 40% numa década como a Itália, eu ia estar muito mal. Provavelmente, não é? Ou em termos, ia ser complicado, não ia estar muito mal, não é? Mas ia ser complicado de lidar. Mais psicológicos do que a tua vida diária. Sim. Mas por outro lado, provavelmente era benéfico para mim, porque eu continuo a pôr dinheiro todos os meses, né? Continuo a investir mais dinheiro todos os meses. Portanto, provavelmente seria benéfico. Mas eu só iria descobrir mais tarde se era ou não era, e ia ser muito difícil eu conseguir lidar com isso. Se eu tivesse as empresas onde estou a investir 10 anos consecutivos a cair ou a não subir, ia ser muito difícil continuar a investir nelas como se nada fosse. Mas ou seja, por um lado eu espero que isso, eu gostaria que isso até pudesse acontecer, por outro lado eu não sei se tenho estofo para isso, não faço ideia. É uma situação complicada. Eu diria que o ideal é que visses os preços a cair e que operacionalmente as empresas continuassem no seu ritmo normal. Não é? Isso era o ideal. Para continuares a investir. Agora, o meu pior pesadelo, digamos, é que a maior parte das minhas empresas tivessem problemas operacionais, que o mercado refletisse isso nos preços da ação, e que o resto do mercado continuasse bujante. Portanto, eu tive errado nas empresas que selecionei,
a minha tese está errada, portanto eu deveria vender e vou vender para comprar algo que se eu tivesse comprado estaria muito melhor. Isto psicologicamente, não é? Fazia uma massa grande e eu acho que isto seria um pesadelo forte. Não é? É claramente provar que eu sou muito mal a fazer investimento ativo. Eu estava aqui a pensar, sou um bocadinho mais drástico que isso. Lembrei-me de dois. Um deles é um vírus informático. Nós temos tudo online. Uma grande parte dos meus investimentos são online. E às vezes tenho ou com a Degir ou com a Interactive Brokers, há uns glitches e eles avisam, não, porque a bolsa, nós estamos a ter problemas técnicos e esperamos que em 24 horas e venha melhorar. Isso a mim lembra-me da fragilidade que há, apesar de poder haver redundâncias e ter as coisas em várias clouds e não sei o quê, pá, dava um medo grande essa. Eu lembro uma vez estar a falar com o Jordão sobre isso, com o Luís Jordão, e ele dizia, não, porque há clouds, já não sei o quê, não sei o que mais. E no outro dia acho que foi a Maersk, no outro dia, pá, já há uns tempos, acho que foi a Maersk, dos contentores, por causa do vírus informático, de repente as operações no mundo pararam todas e eles conseguiram recuperar uma cópia com 24 horas de antecedência, feita há 24 horas, num país africano e tiveram que mandar uma cópia física daquilo para o país da Maersk, não sei qual é, mas é um dos nórdicos, não sei se é a Noruega ou a Dinamarca, e tiveram que ir à África buscar o disco para levar, porque senão todas as operações estavam em risco. Portanto, não é assim tão descabido pensar num vírus ou num ataque informático. O outro seria, uma guerra à séria. Por exemplo, os Estados Unidos nunca foram... Os Estados Unidos têm uma vantagem espetacular que é estão isolados de alguma possível ameaça próxima à volta. Não há grandes ameaças aos Estados Unidos bélicas. Mas hoje em dia, não é, a tecnologia já dá a volta ao mundo. Já conseguimos... O Putin já tem um foguete que dá a volta ao mundo a fundo. Portanto, isso seria outra coisa, assim, uma guerra à série também seria um grande medo. O Rob Vinal diz isso numa das cartas, que é por causa do vírus, do Covid, não é? Que é, se vocês não estão a pensar que uma coisa destas, o Covid foi altamente prejudicial a tudo o que não é digital, não é? Quase. Se vocês estão a pensar que uma coisa destas, no mundo digital, não pode acontecer, é porque não perceberam bem o que é um risco, não é? O que é que são riscos não identificados, não é? Aquilo que o Nazi chama de Big Tail. Não é Big Tail, é... Como é que ele diz? Fat Tail. Não é Fat Tail, mas não é Fat Tail, é tipo eventos... Black Swan. Black Swan, exatamente. Pode perfeitamente acontecer qualquer coisa que desligue o mundo digital durante um ano e nós estejamos que não estar dependente deles. Imagina o quão isso seria bom para tudo o que foi mal durante esta pandemia, não é? Para todos os brick and mortar. Para o comércio local. Para o comércio local. Mas eu não sei até que ponto é que isso até não era mais prejudicial hoje em dia para a economia do que o contrário. Claro que era, obviamente que era. Nada ia funcionar, nenhuma supply chain, nada, ia ser o caos. Ia ser outra vez, tínhamos que andar, era sticks and stones, era fazer fogo com pedrinhas, tipo, não podíamos mandar vir isqueiros nem coisas assim, era uma loucura isso. Mas sim, pode perfeitamente acontecer. Talvez a pensar nisso, o Nick tinha dito se os mercados que irem 90%, provavelmente os melhores investimentos na altura serão ter comprado armas e rações. Pois vai. Há uns tipos que se chamam os preppers, que estão a preparar exatamente para isso e têm cabos cheios de rações e coisas assim, e dizem que eles são malucos. Um dia eles vão estar certos. Esperemos que não, meu. Isso é como a história do Charlie Munger diz do ouro. Não? A única razão que veio para comprar ouro é para se quiseres fugir do país, não é? Mas porque de resto não consegue perceber como é que aquilo é um investimento. Qual é a utilidade? E mesmo assim hoje em dia, não é? É mais fácil se calhar comprares Bitcoin e fugires do país com Bitcoin do que com ouro. Mas lá está, se houver um vírus, também é a mesma coisa. É tramar teres a Bitcoin. Sim. Mas, senhor, e pronto, olha, é isto. Isso leva-me a outro terceiro medo. O tema hoje, ainda bem que encadeámos isto. O tema hoje, o meu, é saúde mental. Não é específico a ações de investimento,
mas é algo com que eu me tenho debatido ou batido nos últimos tempos, e hoje já almocei com o meu psiquiatra, e não estou maluco, mas é um amigo meu que é psiquiatra e que me tem ajudado em algumas coisas, e eu tive 2 episódios de pânico, sem razão aparente nenhuma. Eu já tinha tido isto, já tinha tido ataques de claustrofobia em elevadores e em túneis. E um gajo percebe que é claustrofobia, apesar de não ser médico, não é? E desvaloriza, mas depois, quando isto dá sem razão absolutamente nenhuma, eu especificamente assustei-me e ajudou, foi tipo lançar gasolina para um fogo. Eu estava na autoestrada a vir do Algarve aqui há 2 meses atrás, pá, e de repente dá-me, não sei ainda bem porquê, dá-me um ataque de medo, de pânico. E às vezes, para explicar isto, há um filme do Batman, que é o mau do Batman, tem um pó, uma coisa qualquer que lança para as pessoas e as pessoas ficam atemorizadas, cheias de medo, porque o seu maior medo ganha vida. E epá, eu senti-me assim, de repente, estou cheio de medo na autoestrada a conduzir, tipo, foi o caos. E depois eu tive que trocar com a minha namorada e tal, e agora deu-me há pouco tempo, e, pá, pronto, e pedi ajuda. E o lema deste tema, a finalização deste tema, o objetivo é alertar toda a gente que possa ter algum indício de algum problema. Opá, peçam ajuda, porque nós não estamos habituados a lidar bem com problemas mentais, achamos que vão achar que eu sou maluquinho ou assim, e não é bem assim. Toda a gente tem ou pode ter alguns problemas que se podem resolver facilmente. E eu lembro-me de ver, não sei se alguém já viu, algum de vocês já viu a série Billions, e a série Billions é de investimento e é um hedge fund e um tipo que faz muitas maroscas e anda um polícia atrás dele e tal, assim. No outro dia, desculpa só de interromper, o pai do Patrick O'Shaughnessy, que eu nunca me lembro do nome dele, tem um episódio com a senhora que faz de psicóloga da série. Tenho que ver isso. Não é a atriz, é a pessoa em que se basearam para fazer, ou seja, é a pessoa real, exato. Olha, então tens que me dizer qual é, que eu quero ver isso. Porque era aí que eu queria chegar. E na série aparece estes tipos dos hedge funds e tal. Tem sessões com psicólogas, aí não é psiquiatra, mas são psicólogas, é uma psicóloga. E eu lembro de ver a série e de pensar, relacionada ou não com investimento, que gostava de ter aquela figura na minha vida para me ir ajudando a melhorar e resolver problemas que tenho, e que toda a gente tem, não precisam de ser problemas sérios, mentais. E lembro de ficar gravada essa personagem. Boa, Diogo, ainda bem que me disseste isso, que agora estou curiosíssimo para ir ouvir esse episódio. Pronto, e isto, eu, como sabem, já o disse aqui, eu deixei de beber álcool e eu tenho ideia que o álcool funciona como calmante, e estes 2 episódios que eu tive sejam também por causa da abstinência, ou estejam relacionados com a abstinência recente. E ainda hoje estava a almoçar com o meu amigo e ele estava-me a dizer que não há problema nenhum em procurar ajuda, que os problemas mentais, na verdade, todos os temos, são características, basicamente, que toda a gente tem, alguns receios, mas são características que depois são exacerbadas em algumas pessoas. Numas pessoas é o receio, sei lá, eu, por exemplo, como eu, de estar fechado em algum sítio sem possibilidade de sair. Esta história da claustrofobia, descobria num túnel no Vietnã, tinha gente à minha frente, gente atrás de mim, pá, e eu eu não consigo sair daqui, e entrei em pânico, e começo a dizer ao mal, pá, preciso sair daqui, saiam todos. E ontem aqui nos Açores estava a fazer um trilho, e curiosamente o trilho tem túneis. E eu, ok, e logo ao início do trilho, a 2 horas de chegar aos túneis, começou aqui a cabeça, como é que vai ser, como é que vai ser. Por acaso tive a ajuda da minha namorada, e precisei que o túnel estivesse desimpedido, que nenhum dos meus amigos estivesse dentro do túnel para conseguir. O primeiro foi difícil, a meio do túnel eu quis voltar para trás e a minha namorada disse, não meu, está ali à frente, é só andar em frente, lá me disse alguma coisa e eu andei em frente e consegui. Depois os próximos túneis já foram mais fáceis e eu fiquei contentíssimo comigo mesmo de já estar tranquilo a passar túneis. E isto, pronto, voltando, e agora eu procurei, além de psiquiatra, procurei ajuda de um psicoterapeuta, com quem vou fazer mais sessões. Fiz uma sessão recentemente ao telefone e ele pergunta-me uma coisa engraçada, que é como é que eu expliquei-lhe o que é que fazia, como é que eu reajo a drawdowns, a quedas dos meus investimentos.
E eu comecei a pensar aquilo e eu pensei, opa, a única grande queda, obviamente há quedas pontuais, não é, de ações, mas a única grande queda pela qual eu já passei foi o ano passado, como todos nós, não é? E eu disse, opa, tranquilo, tipo, eu estou preparado para isso, é isso que, que nós aprendemos, não é? E que nos estamos sempre a preparar é para ter calma quando há cresce e quando há maus momentos. Mas depois tu trouxeste este tema, Diogo, e comecei a pensar: será mesmo que eu vou Eu, aguentar e vou estar impávido e sereno quando a coisa for diferente? eu reajo mal, eu reajo muito mal. Ou seja, eu não acho que reajo mal no sentido de até hoje ainda não tomei nenhuma decisão que eu acho que seja impulsiva e que tenha sido prejudicial nesse sentido do género. Epá, olha, estava com medo e ansioso e vendi na pior altura. Eu não acho que tenha isso. Ou, quer dizer, pode acontecer, mas até hoje consegui, na maior parte das situações, ter sempre um pensamento racional nas coisas, mas eu reajo mal, eu fico Sentes-te ansioso, mal. Sim. sinto mal. É. E fico muito mais focado, começo a ler tudo e mais alguma coisa, começo a questionar-me. Epá, e às vezes não é saudável, não é? Viver com isso, não é? Ou passar assim uma semana ou duas a sentir-me mal. Mas felizmente tenho conseguido dar a volta à situação e não tenho cometido nenhuma loucura. Nós Mas temos ajuda gostava que. que. Eu acho que é natural. Eu, por um lado, gostava de não sentir isso, mas acho que não há nada a fazer. Acho que é natural sentir isso. Acho que não é melhor aceitar que uma pessoa vai sentir essas emoções Sim. e que tem que saber lidar com elas. A história é quando. Diz Gonçalo? Desculpa, não, isso só dizer que ter aversão às perdas é muito normal. E em alturas de stress e afins, a aversão às perdas tende a aumentar, que é, tu tendes a pensar mais no imediato, e tendes a fazer coisas mais impulsivas. Portanto, há que ter isso em atenção. Eu fico. E Disse no desculpa. ano passado, provavelmente, juntou-se as duas coisas. Houve stress nos mercados financeiros e provavelmente alguns de nós teve stress na sua vida pessoal, não é? Teve medo pela doença, que era uma novidade, e porque o mundo à nossa volta estava a parar. E estas duas coisas juntas pode criar um stress acrescido e tomar decisões erradas. Eu lembro-me de ter um ou dois momentos, o ano passado, de stress, não relacionado com isto que eu acabei de contar, mas de stress de me sentir mesmo mal, do género, caraca, onde é que este vírus vai parar, onde é que a humanidade vai parar, e de panicar um bocadinho, sem grande crise, não é? Mas de pensar nisto, epá, será que é qualquer coisa completamente novo, por mais que eu tenha pensado, não, vamos seguir o plano, e segui o plano, mas vacilei ali um ou dois dias, mas foi muito curto, ok? Como é que será quando este tipo me pergunta, o psicoterapeuta me pergunta isto, e depois eu fiquei a pensar, eu só tive esta vez e foi muito curta, e depois se tivermos estes exemplos que o Diogo traz, tipo, se o futuro não for mesmo nada, nada, nada a ver com o passado, se houver qualquer coisa que ainda não tenhamos passado, e por um longo período de tempo, como é que nós vamos reagir? E nós achamos que estamos preparados e se calhar não estamos preparados. Eu falo por mim, obviamente, se calhar não estou preparado, porque acho que o futuro vai ser muito parecido com o passado. E o meu único passado mal foi esse que veio abaixo, mas logo a seguir, como todos sabemos, correu bem. Eu acho que nós até temos outro problema por não indexarmos, que é, imagina que os índices estão a subir, não é? 16% ao ano ou 15%. Portanto, estamos numa época de, por exemplo, 3 anos ou 2 anos em que os índices estão espetaculares. E nós até estamos a perder dinheiro nesses 2 anos. Não é? Aí até pode ser... Porque o revés da medalha também pode acontecer, ou seja, o índice pode estar a cair na década, mas tu até tens bons resultados. Mas pode acontecer também o oposto, que é está tudo a crescer, né? E o teu portfólio está a cair há 2 anos, ou há 1 ano e meio, e isso também é uma questão muito complicada. É fácil quando são os meses, é difícil quando começa a ser 1 ano, 2 anos, e às vezes tu não controlas, né? Um ano é pouquíssimo tempo. E as coisas podem estar a correr bem até nestas empresas e os mercados não estarem a funcionar, ou as coisas até podem a curto prazo não estarem a correr assim tão bem, mas continuas a acreditar em longo prazo.
E é muito difícil quando a maré está contra ti. E deixa-me só dizer isto, além de ser muito difícil, esses momentos são super fundamentais para o retorno a longo prazo, porque se tu podes estar de 2000 a 2007, não é? Estás a ter retornos até muito bons. Se tu depois em 2008 vier aquilo e tu cometeres uma loucura, não é? E venderes na pior altura, se calhar vais mandar abaixo o trabalho de 10 anos, não é? E às vezes esses momentos são completamente fundamentais. O Nico uma vez também tem num post que ele diz, do Off Dollars and Data, que é muito mais importante quase do que as empresas onde tu investiste, é o teu comportamento naqueles 3, 4 meses de março a junho, de março a maio, vá. Como tu reagiste de março a maio, provavelmente definiu quase 90% dos teus retornos no último ano e meio. E se lembra-me de várias coisas. Lembra-me do Tony Robbins, que tem um ou dois livros sobre investimento e bolsa, e tipo é muito amigo do Ray Dalio, e que diz que tens que estar a investir no mercado, senão perdes. Foi logo a seguir aos piores momentos de mercado que houve os melhores momentos de mercado, e dos 365 dias do ano, há um ou dois que fazem toda a diferença nos retornos e tal, portanto tu tens que estar investido no mercado. E lembro-me também no outro dia num dos grupos do movimento FIRE do Facebook em Portugal, alguém estava a perguntar qual é o melhor PPR e não sei o quê, e um dos exemplos foi o Alves Ribeiro, que por isso é o mais conhecido e que tem tido bons resultados nos últimos 3 anos, e era o que estavam a dizer. Não, este tem tido bons resultados nos últimos 3 anos. E eu normalmente não comento, porque pouco sei de PPRs e de fundos indexados e tal, mas disse, opá, seja o PPR, seja o investimento, qualquer estratégia, vocês não olhem não olhem só para os últimos 3 anos ou os últimos 5 anos, porque estão simplesmente a usar retornos passados como base de extrapolam para o futuro os retornos passados, e se não for assim, vocês, este PPR ou o outro, o que está por baixo, a filosofia que está por trás, o método que está por trás, vocês identificam-se com ele ou não? Porque se não se identificarem com ele e os próximos 3 anos, ou 4, ou 5, ou 30 não forem iguais aos 3 anos passados, que é a única métrica que vocês estão a tomar em consideração, vocês provavelmente não vão conseguir aguentar, seja esse PPR que eu comentei, seja outro qualquer, ou qualquer estratégia de investimento. Portanto, vocês tentem, e alguém até comenta o novo PPR da Casa de Investimentos e tal, e eu estava a pensar, porque é value é bom. E eu até disse, atenção que o value, há montes de coisas value, há desde o Peter Lynch a investir em 800 ações até eu não sei quantos a investir em 3 ou 4. Mas importante é vocês identificarem, porque de nada importa que o veículo X ou Y tenha tido os últimos 5 anos muito bons, se quando a coisa correr mal não se conseguir aguentar, estar como o Gonçalo disse há bocado, ser só um veículo de um tipo, de uma etapa específica e não conseguir aguentar as outras etapas sem se estourar e cair no chão. E vocês não vão conseguir aguentar a estratégia, porque vão perder a fé, vamos chamar assim, vão perder a fé porque não se identificam realmente e só foram porque estava a dar, é o que está a dar. E poderão vender na pior altura. Mas eu estava a pensar em 2 cenários que racionalmente são iguais, mas psicologicamente nós vamos percebê-los, ou pelo menos eu tenho a certeza que a grande maioria das pessoas vão, e eu também, vão percebê-los de forma muito diferente. Imaginam um cenário em que o vosso portfólio tem um retorno de 0% ao ano nos próximos 10 anos. Cenário 1, o mercado sobe 10% ao ano. Cenário 2, o mercado cai 10% ao ano. Os cenários para vocês, para o vosso retorno é exatamente o mesmo, mas eu tenho quase a certeza que vocês vão se sentir muito melhor num cenário em que o resto do mercado cai. Claro. O que não devia acontecer, não é? Sim, mas também pode estar a pensar que faz algum sentido, na verdade, porque se olhar só para esses anos num contexto isolado, devias sentir igual. Mas a questão é, se o mercado teve a cair nesses últimos 10 anos, é mais provável que os retornos futuros sejam benéficos, não é? E se teve a subir, pode não ser, não é? Há aí essa vertente, ou seja, tu estás a retirar isso de contexto, mas tu contextualizar faz algum sentido até. Mas ainda não... Diz. Ainda... Também há outros fatores, que é o facto de
as pessoas não gostarem de ver os outros enriquecer e nós não. Também E é o fear of missing E uma, out. e uma que não falámos, e eu não sei, eu acho que vocês já comentaram do vosso grau de. Já comentaram já, do vosso grau de concentração, mas uma que deve ser terrível, especialmente se um gajo tem um portfólio público como eu tenho, em certa medida, é se concentramos numa ação e por acaso há algum problema grave com essa empresa e nós poderíamos ter encontrado o problema se tivéssemos feito mais trabalho. Se um gajo tem, vamos dizer, 20%, isso até pode ser mais, 30, 40, numa ação e a coisa corre mal, e se não for, se nós não tivermos culpa, ok, pronto. Mas se um tipo pudesse ter visto aquilo e não viu, aí deve ser uma dor das grandes. Sim. Está lá numa notinha escondida a dizer que tinha ali aquela contingência que era provável. Essa é tramada, não é? Mas eu, De análise. eu às vezes é preciso bater na madeira, mas uma das consequências de concentrar também é tu estás mais atento às tuas empresas. É assim, pode sempre escapar coisas, obviamente, mas ao concentrares, tu perdes mais tempo a estudar as tuas empresas Mas também. perdes mais tempo. Vou-te dar um exemplo de uma empresa que tu conheces bem, que eu já comentei aqui, nem, não disse o nome, nem vou dizer, mas tem um cliente, tem um cliente, não, 75% das vendas vêm de um cliente, ok? Esta empresa, eu tive a falar com um amigo que me diz, opá, eu vou carregar nesta empresa e tal. E eu disse, eu por mais que goste desta empresa, eu não consigo carregar por causa do risco de 75% vir de um cliente. E eu acredito, porque é gerida por dois tipos que são value investors, realmente, os tipos são muito bons, e eu acredito que eles vão conseguir com o tempo diversificar, mas eu não posso fazer isto. E isto é uma regra, ok? Mas tu, se não tiveres essa regra, e eu estou-te a dar uma, mas tu podes não ter outra regra. Por exemplo, eu estava na praia e estava a pensar, eu já me apercebi, e até com uma ação recente que estudei, com a EXPI, que é muito difícil investir numa empresa que não confie no management. E pode não ser o melhor manager do mundo, mas é muito difícil, a empresa pode prometer mundos e fundos, e eu já me apercebi que, epá, o manager é das coisas que para mim é fundamental, ok? E Ainda isso é um bem, meu. princípio que eu tenho, mas tu podes não ter esse princípio, Diogo, e fizemos o mesmo trabalho, e não o reconhecemos, ou tu nem sequer, como não está dentro do teu processo, da tua checklist, da tua, da do Diogo, ou da do Gonçalo, ou de qualquer um, não reconhecemos como um erro. Reconhecemos só, eu dou valor a coisas diferentes do Manel. Ok? Sim, E, sim, sim, sim. e seria um erro, eventualmente, concentrar muito, por isso é que já conversámos sobre isso, normalmente quem concentra em empresas muito difíceis de matar, não é? Já falámos sobre isso, a Costco, que tem uma porrada de clientes, pode aparecer um tremor de terra, pode aparecer um problema qualquer tecnológico, opá, à partida não vai ter grandes problemas, não é? Ou seja, pode não, eu não sei, é uma nuance isto, não sei se eu consigo transmitir, pode não ser considerado um erro, só não estar na vossa checklist, não é um parâmetro que vocês deem importância e depois tal, que nos bate. Eu acho que se investes em empresas, seria um bocadinho estranho que a gestão não esteja na checklist, dado que há alguma ligação entre o trabalho da gestão, a alocação de capital e os retornos que vais ter. Agora, poderás achar que a empresa em questão está tão barata ou que é tão bom negócio que a gestão não tem assim um impacto tão incremental. E o Moniz Pabrai e o Guy Spear dão o exemplo da Mastercard, que a gestão não é, eles dizem que não acham excepcional, não acham má, é só uma gestão normal. Mas o negócio é tão bom que basicamente aquilo corre sozinho e tem os retornos que tem sem grande interferência da gestão. Portanto, não se preocupam com a gestão que está a gerir a Mastercard. Mas ainda assim a gestão pode pode acabar com o negócio da Mastercard. Se há algo ao longo dos meus, também são poucos anos, né? Mas ao longo dos meus anos a estudar mercados, eu tenho vindo a dar mais importância todos os anos é à gestão e à qualidade da gestão. E tu perguntaste, Manuel, dos exemplos de empresas que sejam muito bons de negócios e que a gestão tenha conseguido acabar com elas, não é? E eu não consegui lembrar assim de tantas que fossem verdadeiramente bons negócios. Tínhamos um negócio que era muito bom em Portugal, não é? A PT, tinha uma posição quase monopolística e tinha cash flows brutais, e a gestão do Zé Albava conseguiu realmente
tornar o negócio inviável. Mas foi uma má alocação de capital grotesca ao ponto de investir em papel comercial de Rio Forte, que pertencia ao grupo de Espírito Santo e que foi à falência. Não é? E depois lembrei-me também da General Electric. Mas fora estas, não me lembro assim de nenhuma empresa que seja verdadeiramente Sim, grande mas negócio e que a gestão tenha atrapalhado de forma incrível. Mas Provavelmente. às vezes também te ajuda a evitar fraudes, não é? Por exemplo, a Wirecard na Alemanha era tida como um negócio excelente e o negócio em si é um negócio excelente. E tu tens concorrentes dela que vais estudar os negócios e são realmente muito bons. Mas era uma fraude, cometeram uma data de crimes, não é? Mas aí também há checklists que podes e deves seguir para saber se a empresa é uma fraude ou se há algum indício, não é? De que seja uma fraude. Isto para voltar à coisa da bocado, é não termos feito o trabalho de casa suficiente para descobrir a fraude. Gonçalo, eu te digo-te uma geral, que eu ainda não fui procurar isso a fundo, mas quero ir quando tiver tempo. Várias empresas que foram compradas por private equity carregaram-nos de dívida e tramaram bons negócios, ok? Não é uma específica, mas é um tema genérico. Mas pronto, isso é brincar um bocadinho com o risco de solvência, não é? Podes argumentar que o que a 3G faz e tem feito com grande sucesso até esta cervejaria a Abinbev, não é? E a Heinz, não é? Que agora, portanto, tem corrido muito bem, que é cortar custos e alavancar aquilo ao máximo. A Abinbev tem corrido bem? Não, tem corrido muito bem até então. Ok. Eles criaram um nome e basicamente só alavancavam e cortavam custos. E fizeram isso com a Brahma no Brasil e correu muito bem até que chegaram a estes dois investimentos que não correu muito bem, porque lá está, eles com a alavancagem operacional e financeira tiram um bocadinho da resiliência do negócio. Não é? Que falámos outro dia, o ter o Slack. Essa é uma das coisas que nós discordamos um bocadinho, Maurício, em relação à dívida. Quer dizer, eu concordo com o que tu dizes, que há uma dívida ideal para ter retornos ótimos, não é? Ou otimizados, mas eu prefiro sempre empresas que não têm dívida nenhuma, apesar disso ser ou seja, os retornos são mais diminuídos pelo facto de não estarem a usar dívida. Eu acho que nós não somos contrários aí, Diogo. Acho simplesmente, e quando eu digo isto, eu não digo em todas, mas há algumas claras, sei lá, uma elétrica. É uma estupidez, a não ser que lá está que apareça alguma coisa inesperada, não a carregar com dívida dentro dos limites para gerar retorno ao acionista. Sim, não. Sim, mas imagina, até aí eu sou um bocado contra, porque, quer dizer, eu aí percebo que possa haver mais dívida, não é? Agora, o imobiliário. Obviamente depende do negócio, mas eu prefiro, lá está, imagina, eu encontro imobiliário, no outro dia estava a falar de uma empresa de imobiliário que é Netcash. Eu estou muito mais confiante em investir numa empresa de imobiliário que é Netcash do que uma empresa que tem 90% de dívida e 10% de equity. Nem que seja pela opcionalidade, porque quem é Netcash pode eventualmente no futuro pedir dívida e crescer, não sei. Ou seja, tu, nem que seja pagas pela segurança e pagas pela opcionalidade. Porque essas empresas podem crescer muito mais porque têm muito mais recursos para poder crescer. Então não é. Se eu não tenho uma empresa que está carregada de dívida, tem muito mais dificuldades em crescer, porque até às vezes o que acontece é que ela tem que começar a mirrar, não é? Para pagar dívida. Às vezes sim, mas a dívida pode ser usada para crescer, ok? E o objetivo quando um gajo diz que há dívida boa, é exatamente esse tipo de dívida. Que existe uma oportunidade à tua frente e tu nem sequer precisas pôr o teu dinheiro, se podes ter um dinheiro emprestado para lá pôr. Mas a empresa que é Netcash pode pedir essa dívida para crescer. A outra que está totalmente endividada já não tem. Eu sei, mas se não pede também pode ser sinal de má alocação de capital. É outra conversa que podemos ter um dia, com exemplos até. E lá está, eu sei que tu não estás... Eu, pelo menos, não digo que estás errado, nem acho que tu estás a dizer que eu estou errado, são só preferências. Eu também estou muito virado para tecnológicas, não é? no meu portfólio, mas a verdade é que
E já várias vezes pensei nisso no meu portfólio. A maior parte do meu portfólio é net cash ou tem muito pouca dívida. E isso faz-me dormir mais descansado também. Mas as razões das tecnológicas serem quase todas net cash também são um bocadinho históricas, não é? Porque em 2000 o capital de todas elas secou completamente. Não é? Sim, elas usam equity como recurso sim, para ir buscar dinheiro, sim. A Google, Facebook e fins são net cash e não precisam de ser. Porque como vimos agora nesta crise, é um negócio muito resiliente. Mas isso até ao contrário. As Googles e Facebooks são net cash porque não têm onde investir o dinheiro. Mas podiam distribuir. Podiam distribuir. Pois sim, sim. Mas não vamos entrar muito agora por isso. Eu salto há bocado, eu acho que ias comentar qualquer coisa não sei, percebi desta história dos erros que não estamos a ver, percebi que tu ias querer comentar alguma coisa. Mas sim, também mostra um pouco o facto de uma empresa ser net cash, ao ter uma estrutura de capital muito conservadora, também mostra que os seus alocadores de capital são bastante conservadores. Ou seja, que não querem crescer a empresa só por crescer, porque aí ias maximizar a dívida que tinhas. Portanto, mostra um pouco do mindset que a gestão tem. eu não estou a dizer crescer, podem não crescer, a empresa pode continuar exatamente igual, só que eles retiram o capital deles. Exato, mas pelo menos não tem aquele mindset de crescer só por crescer. Pelo menos esse check podes colocar que tem um mindset mais conservador. Agora, o contraponto da moeda é dizer que são demasiado conservadores e não fazem investimentos que deviam fazer para crescer. E que acontece muito principalmente nas empresas japonesas e muitas europeias também. Há uns tempos atrás estive a olhar para a Nintendo e há vários tipos que defendem que a Nintendo vai ser, porque está a atravessar, está a mudar de paradigma, porque sempre foi as coisas das consolas, é um boom and bust, e eles querem continuar com a Switch que têm agora e tornar a coisa tipo um SaaS com as coisas online e tal. E provavelmente até vai acontecer e o management até está a dizer que é isso que vai acontecer e que é esse o plano, mas ao mesmo tempo há ali 30 anos de Nintendo em que eles não são capazes de mudar a mentalidade deles. Porquê é que agora vão ser capazes? E lá está, eu acho que eles hoje anunciaram recompra de ações. Sim, eu tinha visto qualquer coisa disso. Uma empresa japonesa. Recompra exatamente, recompra de ações. Boa. Meus senhores, acho que estamos a chegar ao fim disto tudo. Eu ainda no meu tema gostava de voltar a frisar e voltamos a não falar de ações especificamente, mas não tenham vergonha de pedir ajuda, não tenham vergonha de admitir, porque um gajo quando tem uma dor física não tem problema nenhum de falar dela, porque estamos habituados a falar das dores físicas, seja o ombro, seja as costas, seja um tornozelo torcido quando vamos jogar futebol, mas um problema mental toda a gente, ou a maior parte das pessoas, ou uma grande porcentagem das pessoas na nossa sociedade vê como, não está habituada a falar, não está habituada a admitir, e não há mal nenhum nisso. E uma coisa que eu me apercebi que foi espetacular hoje, até ao almoço, é que aquilo que eu sinto e os comportamentos que tenho não são exclusivos meus, e estava este meu amigo a dizer, não, porque isso é o que acontece normalmente, que é isto, e as pessoas às vezes até fazem, e eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, I'm not alone, não estou sozinho, este gajo está a descrever montes das coisas que me estão a acontecer que eu nem lhe comentei pensamentos, etc, e pelos vistos o meu receio de tenho esse problema, afinal não, e a medicina já está muito avançada, há mais pessoas a ter comportamentos parecidos ou pensamentos parecidos, e há coisas que são muito fáceis de resolver. E, portanto, a toda a gente que tenha algum receio, procurem ajuda, que é a melhor coisa que podem fazer. Dito isto, existe amigos. Existe esse estigma social e o que estás a fazer eu digo isto sem qualquer tipo de ironia, é autêntico serviço público. Acho que é de louvar, sem dúvida. Agora quase que caiu uma lágrima. Malta, final remarks, o que é que temos? Fechamos? Então pronto, malta. Eu tenho que ir, mas um grande abraço para todos e um ótimo fim de semana.